Amados e amadas em Cristo Jesus, recebem a paz de Deus para vossas vidas. Aqui é o pastor Diamantino Mário. Estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. A palavra que eu compartilho com todos vocês está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até ao 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ao observarmos estes versículos que nós acabamos de meditar, nitidamente percebe-se que Deus, ao criar o homem, ele diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Infelizmente, muitas são as pessoas que equivocadamente interpretam esta passagem de uma forma errada. Primeiramente, o que eu quero falar para você é que o homem não é Deus. O homem também não é semideus. O homem é uma criatura de Deus. Como criatura de Deus, o homem é uma sombra de quem Deus é. Ou seja, o homem reflete a personalidade de Deus, a personalidade do seu Criador. Ao nos observarmos, percebemos que existe um Deus, e esse Deus é o nosso Criador, é o Deus que fundou os céus e a terra. A questão é, Deus tem um corpo físico igual ao nosso? Não. Deus tem a fisionomia de um ser humano? Também não. Segundo João, capítulo 4, versículo 24, ele diz que Deus é espírito. Por que os textos bíblicos apresentam um Deus com as características humanas, ou mesmo até um Deus com os sentimentos humanos? Sabe por quê? Porque o texto bíblico foi escrito com antropomorfismo e com antropopatia. O que é isso? Antropomorfismo são características físicas humanas que são atribuídos a Deus. E já antropopatia são sentimentos próprios do ser humano que são atribuídos a Deus. É por isso que quando nós meditamos a palavra de Deus, as escrituras sagradas, nós vimos um Deus que tem boca, um Deus que tem olho, um Deus que tem mão. Na verdade, o nosso Deus não precisa de boca para falar, não precisa de mão, não precisa de pés para poder se movimentar, ou mesmo até olhos para poder enxergar. E outra, quando nós encontramos na Bíblia que Deus está triste, que Deus está a chorar, que Deus se arrependeu, nós estamos perante a uma expressão antropopática. Isso mesmo, uma expressão antropopática. Isso significa que o nosso Deus não se arrepende. Se Deus se arrependesse, ele poderia perder a sua onisciência. Imagina, um Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Como ele vai se arrepender? Então, Deus não se arrepende. Quando você encontra que Deus está triste, que Deus está arrependido, entenda que é uma expressão antropopática. É isso mesmo. E quando você encontra no texto bíblico, falando da boca de Deus, falando dos olhos de Deus, da perna de Deus, das mãos de Deus, nós estamos perante a uma expressão antropomórfica. Essas expressões estão nos textos bíblicos para que o ser humano, como um ser limitado,
possa entender a mensagem divina. Se Deus revelasse a sua mensagem do jeito que é, eu tenho a certeza que eu e você não poderíamos entender. Essas expressões nos traz como exemplo de um adulto conversando com uma criança de 1 ano. O que o adulto vai ter que fazer para passar a mensagem no sentido de que a criança possa perceber ou entender? O adulto vai procurar uma expressão mais simples ou mesmo até uma explicação de fácil compreensão. É isso aí. Você não vai falar como se fosse estar falando com um adulto. Então, o antropomorfismo e a antropopatia, eles trazem ou apresentam um Deus com as características humanas para que nós possamos ter noção do que Deus está falando conosco ou que mesmo Deus ou que Deus está transmitindo para nós. Agora, talvez você se pergunta, nós somos a imagem e semelhança de Deus ou não? Nós somos sim. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. O ser humano em si é a imagem e semelhança de Deus. O que nos torna ser a imagem e semelhança de Deus? É isso que nós temos que saber. Amados, o que nos torna ser a imagem e semelhança de Deus são os atributos comunicativos de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus de uma forma mais detalhada ou mesmo até de uma forma mais profunda, se assim nós podemos considerar, nós percebemos que existem 2 tipos de atributos de Deus. O primeiro atributo são os atributos comunicativos de Deus. Já o segundo são os atributos exclusivos ou incomunicativos de Deus. Os atributos exclusivos de Deus são aqueles atributos que Deus não compartilhou com ninguém, nem sequer com o ser humano, como a onisciência, a onipotência, a onipresença, ou mesmo até a imutabilidade. Deus não muda. Esses atributos são exclusivos de Deus. E são esses atributos que Deus não compartilhou conosco. Agora, os atributos comunicativos, esses atributos são os atributos que Deus compartilhou conosco. E são esses atributos que nos tornam ser a imagem e semelhança de Deus. Amados, um desses atributos nós podemos encontrar em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Isso significa que nós, como filhos de Deus, temos que ser santos. Se o nosso Deus é santo, nós podemos também ser santos. Os demais atributos nós podemos encontrar em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde você lê os frutos do Espírito. Esses também são os atributos comunicativos. Nós vimos que Deus é paz. Então, como Deus é paz, os seus filhos também devem ser pacificadores. Deus é misericordioso, então, como nós temos um Deus misericordioso, justo, então nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, temos que ser também justos e justas, misericordiosos e misericordiosas. Fazendo isso, nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas erroneamente pensam que se tornam imagem e semelhança de Deus através, talvez, da sua roupa, da sua aparência física. Não, não. Nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus quando nós começamos a cultivar os atributos comunicativos de Deus. Jesus disse: aprendei comigo,
que eu sou manso e humilde de coração. Quando você cultivar isso em sua vida, é lógico que você estará sendo a imagem e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe, que a imagem e semelhança de Deus possa refletir em nossas vidas. Fiquemos com Deus. Paz do Senhor Jesus.